Olá, boa noite a todos, né? Então, é muita alegria que a gente continua o nosso programa Juventude Fit e sempre é uma grande graça, né? A gente poder estar juntos novamente para falar sobre a divina vontade. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu dou nesse momento, né, essa acolhida a cada um que quer realmente mergulhar e conhecer, né, viver na sua vida jovem, né, a divina vontade. E o tema de hoje nada mais é do que o grande Fiat Criador. O primeiro Fiat, nós temos três Fiats, né? O primeiro, o Fiat da criação, o segundo, o Fiat da redenção e o terceiro, o Fiat da santificação, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, trabalhando juntos em unidade, cada um no período do tempo. E nós estamos agora chegando no período do Fiat da santificação. Mas hoje nós vamos explicar o que foi o Fiat, o sim de Deus na criação, ao criar todas as coisas. E o mais importante, nos criar. Ah, isso é muito grande, né? A criação do ser humano, os filhos de Deus, as extensões divinas, as faíscas, né, que saíram do grande sol divino, né, da grande luz, e nós somos pequeninas luzes, pequeninas estrelas, faíscas dessa grande graça que é ser filho de Deus, o nosso soberano. E é isso aí. Então vamos falar. Você que está aqui pela primeira vez deve estar se perguntando sobre o significado que significa Fiat. Faça-se, né? Significa faça-se. E esse faça-se é o faça-se de Deus, o haja de Deus, né? Que haja luz, que haja, né? Que aconteça e acontece. Deus fala e aquilo se cumpre, né? Deus fala e tudo se faz. Isso é incrível, né? A sua vontade divina é manifestada através da palavra, através, né, do desabafo, né, da externalizar o que está dentro de si, né? E assim a gente vive também uma constante de comunicação entre nós, seres humanos, com Deus e Deus conosco, constantemente Deus comunicando através, né, das Sagradas Escrituras, através dos mandamentos, né, que foi dado a Moisés, e também através dos profetas, através das nossas místicas católicas, através dos escritos da igreja. Tudo isso é palavra divina inspirada por Deus através de humanos, faíscas divinas que se conectam e correspondem a Deus. E assim ele chega até nós trazendo a sua verdade. Então dizemos Fiat como correspondência também a Deus, sim a Deus. Então a Nossa Senhora, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. É o Fiat Mirre de Maria, né? E Jesus também faz o seu Fiat, ele dá o seu Fiat da redenção, né? Eis que estou aqui, Pai, para fazer a sua vontade. Não se faça a minha, mas somente a sua vontade. Então é muito grande de Deus. O sim de Deus não para nunca. É constante, nós vivemos e respiramos pela conservação de que Deus está continuando a falar Fiat todos os dias para manter a terra conservada. Enquanto Deus está falando Fiat, nós estamos vivendo. A partir do momento, né, que Deus parar, nós morreríamos, mas Ele não faz isso, porque Ele é imutável, o que Ele começa, Ele termina. Ele é perfeito, né? Então, por isso Ele é eterno e continua a sua eternidade dizendo sim constantemente. Deus, Ele é a perfeição, né, total, é a construção de todas as coisas, Ele é a base, né, da existência de tudo, né? Então, por isso nós podemos ficar tranquilos que nada vai deixar de existir. O que pode acontecer no processo todo de Deus, no seu Fiat, é renovar as coisas. Ele tem o costume de renovação, né? Então isso acontece, ele pode restabelecer um momento, um tempo, como ele fez, né? O Fiat da criação é um tempo, aí ele renova todas as coisas e começa o Fiat o Fiat da criação é um tempo, renova-se todas as coisas no dilúvio e começa um novo tempo para a preparação da vinda do Messias. Aí vem a vinda do Messias e prepara-se esse novo tempo depois para a santificação da igreja, que é os frutos dos outros Fiats, né? Então assim a gente vai. Todas as criaturas, todas dependem do Fiat Criador de Deus.
todas as criaturas, tanto animais, o sol, a lua, as estrelas, tudo que existe depende desse Fiat criador de Deus, dele continuar dizendo sim para nós, né? Você é fruto desse sim de Deus, né, meu querido jovem, minha jovem, você é fruto, então nunca se julgue descartável, né? Deus, quando criou todos nós, ele tem um para quê. Cada ser humano, ele tem um motivo de estar na Terra. Então não foi cuspido aqui não, né? Mas só que o ser humano tem liberdade de poder corresponder ao Criador ou não. Ele não obriga a gente a fazer isso. Então, quem vive na vida aqui na Terra sem corresponder nem um pouco a Deus, vive a sua vida humana, né? E essa pessoa sem conexão com o Fiat divino, ela vai se transformando numa criatura irracional, né? Numa criatura que não tem a conexão com o espiritual, perde o elo da sabedoria de Deus. E ela vai se tornando uma pessoa que vai vivendo só pela carne, só pelo sensitivo, como um animal vive assim. Ah, não, Aline, eu não sou animal, porque eu sou inteligente, eu sei escolher, eu não sou igual um cachorro e um gato, né? Eu sei falar, eu sei pedir, eu sei reclamar, eu sei... Dá no mesmo, né? Se você perder a conexão com o Fiat divino, não querer saber dos escritos que Deus comunica à Terra, você vai vivendo como uma pessoa, uma criatura na Terra, sem nenhuma vontade de conectar-se com Deus. Você não quer saber, né, do que Ele está pensando de você, não quer saber do que Ele está falando, do que Ele quer de você não se interessa, e você vai vivendo só pelo que você gosta, vai levando a vida, pelo que você acha interessante e gosta. E aí isso quer dizer que você está vivendo como um animal. O animal, ele também vai levando a vida. E aquilo que ele gosta, ele vai. Aquilo que ele não gosta, ele rejeita. E assim, né? E ele vai vivendo dentro de um instinto natural. Então você vai seguindo esse instinto natural. A única coisa que muda é que você é racional e escolheu uma vida sem a conexão com o Criador. Somente conectado com Deus é que a pessoa sabe para que ela está na Terra. Então, essa pessoa perde esse elo de comunicação, né, com o Deus Criador, e assim ela não sabe para que ela está vivendo, se ela tem algum benefício, né, para poder dar para as pessoas, ela não vai saber. Ah, mas aí eu tenho um filho, meu filho não é um benefício, né, que eu tive um filho, eu acabei casando, tendo relações sexuais, e aí acabou surgindo a criança. Isso não é uma missão, isso não é, eu não estou sendo de uma certa forma pai. Pois é, um cachorro também é pai, né? Um gato também é mãe, pai. Então, assim, não muda muito, né? De repente, você pode até ser um pai, como um animal é. Então, um gato, um cachorro, uma vaca, sabe ser bons pais. Então, você tem que, entendeu? Não dá pra você comparar, né? Uma pessoa que vive conectado com Deus é além, vai além. Ela se preocupa em formar o caráter, os valores, né, naquela criatura que ela gerou, no filho, né, não vai ensinar esse filho simplesmente a ser uma pessoa que vai conviver bem no grupo humano, né, se você ensinar o seu filho a conviver bem no grupo humano, você está ensinando a mesma coisa que um animal ensina, né, o que uma gata mãe ensina pro gatinho pequenininho para que ele consiga conviver no grupo gato, né? No grupo felinos, né? Para conseguir sobreviver. Então, você não, entendeu? É muito grave a falta de você querer saber para que você foi criado. Então, precisa muito ler esses escritos que nós estamos trazendo aqui, que é os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, que é os escritos que vão trazer, né, o diário do Criador para nós, para a gente saber para que ele nos criou, o que ele espera de cada um de nós. Então, se você não buscar o espiritual para saber essa conexão de ser uma faísca realmente divina, uma extensão divina, e tem realmente um para que você está aqui, você pode perder essa conexão com a sua alma e você viver só pelo corporal, só pela carne que fala, né? Só pelos sentimentos, né? Pela existência física natural. E aí você se torna como um animal. E é muito grave isso, tá? Isso acaba ocasionando que a alma, sem conexão com a palavra de Deus, ela pode se transformar em uma alma morta, sem vida. E aí, quando você morrer, Deus vai ter um encontro com você, você nem vai ter ouvido falar dele, não vai saber quem ele é.
e pode ter um medo muito grande, né? E ele vai, né, mostrar para você a sua vida vazia e você pode ficar magoado, chateado, não gostar dele e pode querer ir pro inferno, facinho. Porque se você não conhecer o seu Criador, os fites, né, da criação, redenção e santificação, se você não se interessar, você vai ter um encontro com Deus, mas nem vai saber quem Ele é. E vai tomar um susto e vai acabar achando que Ele é ruim, que Ele só veio para brigar com você. E você vai querer fugir dele. E assim você pode correr para o abismo sem ter dado a chance de... Então, é muito sério quando uma pessoa hoje em dia não se interessa em conversar com o Criador, em ter um relacionamento verdadeiro com Deus, verdadeiro. Não é somente você ouvir falar alguma coisa de Deus e aí você vai vivendo mais ou menos, reza uma Ave Maria e um Pai Nosso. Não funciona desse jeito. Não é assim que funciona. Tem que ter realmente um interesse de conhecer mais, de ter um envolvimento espiritual com Deus, fazer uma experiência realmente, pedir, né, sozinho, não, né, em união, né, você com a natureza, você no Santíssimo Sacramento lá na igreja, onde as pessoas costumam ajoelhar para rezar, você tem que se interessar, né? Então eu estou falando aqui a qualquer pessoa. Não estou falando aqui só a católicos, mas estou falando aqui para qualquer pessoa que veio para esse canal e estou falando como se você nunca tivesse ouvido falar de Deus. Então vamos pensar assim, tá? Então você que é católico pode estar estranhando o jeito que eu estou falando, mas eu preciso falar dentro de um contexto onde hoje muitos dos nossos jovens, mesmo católicos, estão totalmente ignorantes sobre o que é Deus e Criador e a importância de ter um relacionamento verdadeiro com Ele. E viver só de amém, amém, Pai Nosso, Ave Maria, não é relacionamento com Deus. Isso é simplesmente você aprender uma oração e repeti-la, sem às vezes nem entender por que você está rezando de verdade. E às vezes rezando para pedir coisas para você, para que Ele te sirva, para que Deus te sirva, e você nunca se interessa em saber o que Ele espera de você. Então você só fica pedindo. Isso é muito interessante. Isso não tem lógica nenhuma. Como que é isso? Um Criador te criou para ser um eco neste mundo, para ter uma extensão, para ser uma extensão dele, fazer alguma coisa e você só fica, vem a nós, vem. Manda comida, manda emprego, manda saúde, manda isso, resolve esse problema. Que isso? Quem disse que Deus te criou para ser seu escravo? Então é muito sério. Então falar do fit da criação envolve também essa conversa muito séria com você, meu jovem, né? Então, o fiat da criação, né, todos nós somos frutos, né, como eu disse, desse sim do nosso Deus, e você não pode se tornar, né, se julgar um descartável, mas só que tem que buscar entender para que você existe, né, e querer existir para a vontade de Deus, para poder realmente ser aquele que Deus realmente colocou na Terra, qual o conceito do qual Deus colocou você, para que vocês têm. Quais são os talentos que você tem, que Deus ele fala tanto, né, através de Jesus, sobre os talentos de cada um de nós, e assim vai. Então você não é uma pessoa indesejada, você é uma pessoa muito querida, que tem um plano de Deus para sua vida, você tem que entender qual é, buscar isso o máximo possível, né? Talvez você carregue a dor e um peso de se sentir rejeitado, né? Não querido nesse mundo, mas saiba que você não está aqui porque o mundo te criou e te chamou, né? Ou por qualquer pessoa, nem mesmo pelos seus pais. Você está aqui porque Deus disse, faça-se. Ele desejou você existir. E tem um para quê? Tem um motivo. E esse motivo só Deus pode te dar. Se você não buscar, você não vai saber, tá? Então, abre o seu coração. Busque descobrir, né? Se amado por Deus. Descobrir que você foi desejado por Deus em primeiro lugar antes de qualquer outra pessoa ter dado sim. Você, né, é fruto do sim do próprio Deus Criador. Então você foi plenamente pensado por Ele, imaginado e colocado, você foi colocado na vida na terra por causa dele. Ah, mas a minha vida não é tão... Nossa, Deus errou feio do jeito que Ele colocou eu no contexto de doença. Eu nasci doente, nasci deformado, nasci com um monte de problema, blá, blá, blá. Então, tem muita história por trás, né, dos defeitos congênitos, né, das doenças. Então, assim, tem muitos pecados, né, que foram derivados
produzidos pela família, hereditários, tem muita coisa em volta das doenças. Então, se você, eu não sou amado porque eu sou doente, porque eu tenho uma doença congênita, eu tenho uma deformidade, eu tenho umas manchas, eu tenho isso, tenho aquilo. Então, Deus falhou, Ele deveria ter me criado perfeito. Ele te criou lá em Adão perfeito. Ele quando fez o primeiro homem e a primeira mulher, fez o homem e a primeira mulher perfeitos. Eles eram até assim, meu Deus, uma perfeição que você não tem ideia. Mas só que daí com o pecado foi perdendo-se toda essa beleza do ser humano. O ser humano foi se degradando, e muitas doenças foram, somadas como maldições derivadas dos pecados, e Deus não tem nada a ver com isso. São escolhas dos seres humanos, que eles não seguem a palavra de Deus e não recebem a bênção de Deus, não fazem a vida deles conforme o que Deus quer. Não, entendeu? É muito complexo, tá? Então, você imagina assim, é isso que eu falei sobre ser animal. Então, você tem uma noção, de várias pessoas vivendo, deveriam viver conectadas com Deus, e não estão conectados, o que vai gerar? E aí o demônio, ele quer deformar, e ele tem uma ação na terra. Ele promove tentações, promove circunstâncias, O nosso inimigo, Satanás, existe, não é brincadeira isso aí. E o ser humano faz muita coisa errada, muitas escolhas erradas, alimentação errada, muitas coisas erradas que ocasionam deformidades no momento em que está sendo concebido os seres humanos dentro do ventre materno. Até mesmo o pai, no momento em que é o espermatozoide, de repente ali sendo formado, ele pode estar sendo formado sem alguns nutrientes especiais que precisam para ser formada uma criatura perfeita. Então, desde lá a formação do óvulo da mulher e a formação do espermatozoide do homem, já pode haver doenças, já pode haver deformidades ali, desde ali. Então, Deus não tem nada a ver com isso. Quando ele fez perfeito. Mas aí, com o pecado, foi se contaminando, e a gente tem que ter muita paciência com isso. Independente disso, é a nossa carne que foi contaminada, não foi a nossa alma. A nossa alma não foi contaminada, só é contaminada depois que a gente começa a ter o estado de razão e começamos a ter uma noção do que é o bem e do mal. Naturalmente, as coisas vão se posicionando, a gente vai entendendo algumas coisas e sendo, de uma certa forma, orientados, de uma certa forma, para entender esse bem e o mal, que a gente vai percebendo, e a gente precisa poder, pensar, raciocinar e começar a entender. E, infelizmente, depois, quando você entra num mundo também deformado, o mundo também está deformado, com muitos materiais errados, com muitas coisas erradas, então também a alma vai sendo deformada também. Então, por causa das distrações. Mas aí Deus, ele deixou a igreja, ele deixou uma depositária para poder ter a palavra divina, para que a gente possa ir até lá e saber o que Deus quer falar para nós. Mas tem pessoas que não interessam, tem pessoas que vão, Maria vai com as outras, Importante é ser feliz, importante é você viver, importante, vamos levar com a barriga a vida, Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não tá nem aí. Realmente ouviu falar que tem a palavra de Deus, mas não vai atrás, ouviu falar que tem um Salvador, mas não vai atrás, entendeu? Então é aí que pega. Deus, ele é fiel. Ele não falhou com a gente, ele tentou se comunicar com a gente, ele mandou a sua igreja, ele formou todas as coisas, ele está conectado na terra, ele não para de pensar em nós e não para de tentar falar conosco através de padres, através de bispos, através de pessoas, de leigos, através da igreja, em várias formas. Deus está aí chamando você, e se você não vai, aí é uma escolha sua. Então, o corpo foi deformado desde antes de você nascer, mas a alma foi deformada pela sua escolha. Infelizmente, tá? É muito sério. Então, vamos lá. Saiba que Deus te convida, então, para esse encontro com Ele, para conhecer, sobre esse sim dele para a sua vida. Por que Deus te criou? Ele pode te dizer. Eu sei porque Deus me criou. Eu tive esse encontro com Deus. E eu sei claramente, hoje, para que eu existo, Então, eu convido você também a viver essa felicidade de saber para que existe, Nós podemos, todos nós podemos, tá? E você vai descobrir
como Ele é, o nosso Deus, como Ele é. Através do livro do céu, tem como saber como Deus pensa e ter esse encontro verdadeiro com o Criador, descobrir tudo sobre Ele, né? Deus criou o mundo em 6 dias, há 6.000 anos atrás. Isso é sério, é muito sério, é o que Deus fala nos livros, nos escritos. O próprio Cristo, o Verbo encarnado, revela que é 6.000 anos em que o mundo existe, desde que o primeiro homem foi criado na Terra, tá? O que a ciência ensina não é algo assim certo, tá? Tem que pesquisar, você vai saber. Tem o professor Adalto, que ele é um cientista que ele explica sobre o mundo ter 6.000 anos de idade, tá? O planeta Terra ter 6.000 anos. Então ele confirma, e vários outros junto com ele estão entendendo assim também. Então não duvide disso, o que Jesus fala é dito, né? Deus criou, depois descansou no 7º dia. Isso é o básico do Gênesis, né? Mas não é só um número e pronto. Você vai, né, ter que saber mais respostas do que Deus fez, por que Deus fez, né, e tudo mais. O que mais que a gente pode dizer para ajudar você a entender? Essas explicações são muito poucas, tá? Para explicar para você o tamanho da necessidade que você tem de Deus, de entender para que você existe, o tamanho do vazio que é, né, desse vazio de informação, de falta de informação, de desinformação total, de ignorância total hoje, que a maioria das pessoas estão vivendo. Então é muito grave. Então, que você saia daqui cheio de questionamentos, cheio de curiosidade, cheio de vontade de conhecer. Saiba que Deus não é para ser questionado, né? Mas é para ser amado, é para ser conhecido e amado. Então você não sabe nada dele. Então você vai ter que ir lá procurar. E nós temos todos os escritos necessários para isso, né? Pergunte que a gente passe para você os PDFs, tudo de graça para você ter acesso. Comece a estudar o quanto antes, né? E se envolva pelo que é eterno, tá? Corre atrás do que é o céu, do que vai te levar para o céu, e não o que vai te levar, né, para poder cada vez ficar pior do que já é, né? Então a vida na Terra, ela é dada para nós, né, para a gente conhecer a Deus e amá-lo. Não é para a gente poder ter uma vida muito satisfeita aqui, porque não vai adiantar nada você viver uma vida boa aqui e depois ir para o inferno. Então o principal dessa vida é para a gente conhecer a Deus, é o principal. Tá? O primeiro objetivo pelo qual Deus te criou é para você conhecer Ele e amá-lo. E aí, em consequência disso, você vai receber de Deus dons especiais, talentos especiais cada vez mais aprimorados para você ser uma pessoa diferenciada neste mundo e fazer o que Ele precisa que você faça, tá? Então, que você o conheça de verdade, é o que nós desejamos, é o que nós estamos tentando ajudar você a sentir esse desejo, né? A despertar em você essa vontade de conhecer mais e mais. E qual é a sua missão? Saber qual é a sua missão. Para que você foi criado? Esse é o principal questionamento desse programa de hoje, né? Se descobrir com muitos dons, muitos talentos e saber para que você foi desejado por Deus. Amém? Então, espero ter ajudado você a surgir cada vez mais esse interesse por Deus, essa vontade de conhecer. Deus abençoe e até mais.